Olá, esse é o roteiro de leitura da quinta unidade, da disciplina de Teoria do Jornalismo 1, na Universidade Federal do Paraná. Nesta unidade a gente tem três autores, três textos e três autores. O primeiro é o Alfredo Viseu, com o texto Jornalismo Construtivista, algumas considerações epistemológicas. O segundo é o Eduardo Medici, com o Jornalismo é uma forma de conhecimento. E o terceiro autor é o Adelmo Genro Filho, com o texto O Jornalismo como Forma de Conhecimento, um dos últimos capítulos do livro O Segredo da Pirâmide. São três textos que têm bastante proximidade. Todos vão trabalhar com a ideia de como o jornalismo, de alguma forma, constrói a percepção, a maneira como a sociedade percebe o mundo, né? Partindo da concepção de que a percepção do mundo não é uma percepção direta, ou seja, que não existe uma compreensão eu percebo como é o mundo, e que existe a possibilidade de chegar, em última instância, ao real. Mas que este real, uma vez percebido pela sociedade, por indivíduos que vivem em sociedade, este real é uma construção social. E como que o jornalismo, por um lado, constrói percepções específicas, e ao construir percepções específicas, contribui para a maneira como a sociedade vê a realidade, né? Acho que essa é muita perspectiva que está ali no Viseu. Ele vai beber em algumas fontes, como no Berker e no Luckmann, né? Vão falar dos processos de socialização, da primeira socialização e da segunda socialização, maneira como nós, seres humanos, né, a partir do momento que nascemos, de alguma forma vamos nos relacionando com outros seres humanos, na primeira socialização com os nossos pais, como vemos daí, a partir deles, muito do que eles nos ensinam, da maneira como eles nos corrigem, da maneira como eles nos mostram como ver o mundo, nós passamos a formar a nossa personalidade, a nossa percepção de real, inclusive, é dada nessa primeiro processo de socialização. E há um segundo processo de socialização em que nós fomos introduzidos a diversas outras instâncias. Essas outras instâncias também vão moldando a maneira como nós vemos o mundo, né? Muitas vezes produzindo, a primeira vez, conflitos, já que na primeira socialização não há conflitos, a visão que os pais transmitem para a gente é uma visão tratada, vista como unívoca, ou seja, não existe contradição. E quando a gente é introduzido na segunda socialização a uma série de outras instâncias do mundo, de outras instituições, nós percebemos o quanto há de contradição, o quanto as maneiras de perceber o mundo são diferentes. Então, o Viseu vai trabalhar nessa perspectiva. O jornalismo é um campo social, ele recorta a realidade. O primeiro aspecto que aparece no texto como uma forma de construção social da realidade é a maneira como, de alguma forma, neste campo de conhecimento que é o jornalismo, os jornalistas acabam sendo aculturados, como vocês na universidade estão sendo, de alguma forma, incluídos numa outra instituição, que é o jornalismo, e a partir dessa inclusão, a partir dessa socialização nesta atividade, vocês vão construir uma percepção de mundo específica, faz com que a maneira como vocês narrem, enquanto jornalistas, o mundo não seja uma forma individual, mas uma forma que remete à maneira como esta comunidade percebe o mundo, né? Ele vai dizer, tá, se estamos falando de construção social da realidade, ele se coloca uma primeira questão, né? Ele diz, os jornalistas lidam com três mundos, né? O mundo real, o mundo que as coisas existem, independente de nós, o mundo de referência, ou seja, aquilo que a gente narra e o quanto que isso se aproxima de uma que é a verdade do mundo. Quando de partida, lembre-se que o mundo em si, como ele é inacessível. Tá? E o mundo possível, a construção argumentativa de mundos do futuro. Ele diz, tá, se nós não podemos conhecer o mundo tal qual ele é, se nós podemos apenas fazer uma aproximação entre linguagem e mundo, o que a linguagem descreve, o que o mundo é, e ainda considerando que mundo
é de uma natureza a linguagem de outro, e um não é redutível ao outro, um não pode ser descrito pelo outro, não tem como a gente, de fato, narrando o mundo, dizer exatamente como ele é. A única coisa que nos sobra é tentar, de alguma forma, como jornalistas, manter esta descrição o mais próximo possível do real que a gente consegue, né? Então aí acho que ele vai argumentar sobre todas essas questões, a própria natureza do que é o conhecimento, se real é acessível ou não é acessível, né? E como que o jornalismo lida com isso. O jornalismo se coloca para si uma série de metas que são irrealizáveis, como a ideia de que nós devemos buscar a verdade em última instância, e isso perpassa, por exemplo, boa parte, talvez todos os códigos de ética do jornalismo do mundo. E como que você relaciona isso, sabendo que é impossível, né, com a perspectiva de que nós escrevemos o mundo de uma certa maneira, né? Para onde ele vai? Onde ele vai caminhar? Vai dizer assim, olha, essas concepções, talvez irrealistas dos jornalistas, de busca da verdade, não nos permitem, de fato, buscar a verdade. Mas elas constroem um conjunto de valores que nos fazem ir atrás de narrativas que sejam honestas, credíveis, checar informações. Então, estes valores, ainda que irreais, constroem a maneira como nós vemos o mundo. Constrói os métodos como nós obtemos informação, os métodos como narramos o mundo. Então, isso tudo compõe a maneira como este campo enxerga o real. A construção social da realidade entra pela primeira vez nessa discussão aqui. A maneira como, de alguma forma, vocês estão sendo sociabilizados nesta instância que é o jornalismo, nesta instituição que é o jornalismo, e como isso molda a maneira como vocês veem o mundo. Por outro lado, né, esta maneira de descrever o mundo faz parte da forma como a sociedade, a partir de diversas fontes, o jornalismo é uma delas, constrói a sua percepção de realidade. Nós somos aculturados, sociabilizados numa determinada instituição, e essa instituição produz uma narrativa específica, uma maneira específica de ver o mundo para a sociedade. Afinal de contas, o jornalismo faz parte da história das sociedades democráticas modernas, desde pelo menos o século XIX, como jornalismo informativo, né? Por outro lado, nós também estamos envolvidos com a discussão dos mundos possíveis, né? E aí, o que nos resta, né, tendo em vista que não existe um mundo futuro perfeito e acabado, se a gente não acredita em teleologias, na tese de que o mundo melhor, o mundo superior é um só, sociedade sem classes, ou uma democracia liberal, o que quer que seja, só nos resta, diante dessa fragilidade da nossa capacidade de projetar mundos futuros, aumentar ao máximo possível o espaço de debate contraditório. Para que perspectivas mais válidas implicam em que haja um debate aberto, que haja um debate em que as pessoas possam ouvir, tanto quanto possam falar, uma série de critérios que são bem habermasianos, que ele cita também no texto, de como construir este real. Tá? O texto do Viseu vai passar por aí, a maneira como, de alguma forma, nós fazemos parte de uma instituição, escrevemos o mundo, a visão dessa instituição também é nossa, nós jornalistas, como esta perspectiva constrói a realidade social, a maneira como a sociedade vai ver o mundo, como os valores irrealistas, como a busca da verdade, de alguma forma orientam a maneira como nós escrevemos isso para a sociedade, nos constrói compromissos com a sociedade, né? E, por fim, como nós temos um compromisso ao discutir os mundos futuros, expansão ao máximo possível das vozes em legitimidade para discutir questões de interesse coletivo para a sociedade que nós estamos construindo. Então, isso basicamente o texto do Viseu. O texto do Medici, o jornalismo, né, que ele na verdade, ele respondendo se o jornalismo é uma forma de conhecimento, na verdade ele vai resenhar algumas coisas e ele é, de certa forma,
o cara que introduz um debate para vocês para o texto seguinte. Esse texto seguinte é um texto mais difícil, mais denso, né? Mas o Medici vai lá a partir de alguns princípios também, né? Da ideia que é muito construtivista de que na sociedade existem várias formas de conhecimento, que não existe uma única forma de conhecimento, que seja a transmissão de conhecimento de alguém que sabe para outro que não sabe, que as perspectivas construtivistas, desde Piaget, passando por Vygotsky, Becker e Luhmann, implicam ou defendem ou demonstram a existência de um papel ativo do aprendiz na aprendizagem, no processo de aprendizagem, ou seja, que a aprendizagem não depende de quem ensina, depende da relação como um todo e do papel ativo de quem está construindo um conhecimento novo. E que dentro dessa perspectiva, o jornalismo é uma forma de conhecimento, né? Ele vai criticar a posição, por exemplo, do Park, porque o Park vai separar, né, vai dizer que o jornalismo é uma forma de conhecimento, mas à medida que ele separa o conhecimento em dois, o conhecimento sobre o conhecimento acerca de, ou seja, o conhecimento cotidiano, aquele que a gente precisa para nos orientarmos em sociedade, porque a gente precisa todo dia saber que horário que o ônibus passa, ou a gente precisa saber as horas, a gente precisa saber se vai chover ou não, a gente tem que estar atento ao congestionamento, a gente tem que saber quando está na faculdade se vai ter aula, se um professor vai efetivamente dar aula, se antecipou a aula, se atrasou a aula, se tem um evento. Para viver em sociedade, nós precisamos de um conjunto muito grande de conhecimentos que são cotidianos, básicos, e o jornalismo supre isso. Quando o jornalismo, por exemplo, vai lá e conta que está sendo que vai ter uma peça que vai chegar no sábado e no domingo na cidade, que vai ser exibida na cidade, ele está dando uma informação que é de caráter funcional. Eu preciso dessa informação para poder decidir se eu vou ou não vou assistir a essa peça. Quando o jornalismo informa sobre a inflação, sobre o horário de atendimento de banco no feriado, ele está me dando informações que são necessárias no meu cotidiano, para o meu dia a dia. Tá? Então ele diz, sim, o jornalismo produz uma forma de conhecimento, mas não é essa forma de conhecimento científica, esta cabe à ciência. É uma forma de conhecimento do cotidiano, que é necessário, que é fundamental, mas é uma forma de conhecimento específica, diferente da ciência. E ele vai criticar isso, vai dizer, olha, o jornalismo, ainda que faça isso, né, este conhecimento do cotidiano, ele vai além disso, ainda que não chegue em ser conhecimento científico, obviamente. Né? E aí ele vai abrir as portas, fazer uma discussão que abre as portas para o texto do Adelmo Genro Filho. Esse capítulo do Adelmo Genro Filho sobre o jornalismo como forma de conhecimento é o que motiva o título do livro, que é O Segredo da Pirâmide. A pirâmide jornalística é a pirâmide do lead, a pirâmide invertida. A pirâmide que começa no pé que fica em cima, com o pé mais abrangente, vai tratando as informações de maneira hierárquica, mais abrangente para o menos abrangente. Né? Ou seja, do que é mais relevante para o que é menos relevante. De tal forma que o texto jornalístico possa ser cortado de baixo para cima. Então, isso é uma técnica que ajuda na organização industrial do jornalismo, mas, na verdade, o jornalismo é uma forma de conhecimento que demanda que a gente coloque a pirâmide em pé, ou seja, a base mais larga. O que ele quer dizer com isso? Ele diz que existem três formas de conhecimento. Conhecimento universal, o conhecimento particular e o conhecimento singular. Que são estas três formas de conhecimento? Singular é acontecimento único e exclusivo. Por exemplo, algo que acontece na sua casa, que afeta você e muito poucas pessoas. Algo muito, muito restrito. Né? Por exemplo, as suas predisposições psicológicas ou o seu gosto pessoal. Isso é o singular. Tá? Isso está numa esfera muito restrita. Isso, por exemplo,
permite é o tipo de conhecimento próprio da arte, do poeta, por exemplo, que expressa o seu eu. Se ele aponta para algo que nos é universal, que nós sentimos, nos sentimos como poeta, por um lado, mas ele no fundo, no fundo, no fundo, ele está falando sobre ele mesmo, sobre algo que é singular, algo que é singular. A arte está no lado do conhecimento singular. E o universal é onde está a ciência. A ciência está o tempo todo tentando produzir um conhecimento que ela diz que não se aplica única e exclusivamente a um acontecimento, ou a dois, ou a três, mas que é um conhecimento que se aplica a, não a todos, mas a grande maioria. Nós não queremos saber como que um vírus funciona em um corpo específico. A ciência quer entender como ele funciona em todos os corpos. A ciência não quer saber como um corpo se movimenta numa condição específica dada, mas quer saber as leis gerais dos movimentos dos corpos celestes ou dos corpos na Terra. Enfim, a física está buscando sempre algo que seja universal, que se possa dizer, isso se aplica ao todo, a tudo que existe, responde a estas leis. Essas são as duas formas de conhecimento. O conhecimento singular, esfera da arte, pode ser entendido como universal, mas é estritamente falando de um caso específico singular. E a ciência que busca o universal pode sim explicar o que acontece na minha vida singular. Mas, de qualquer forma, o singular está na arte, a ciência está no universal. Para o Medici, e isso é para ele a grande falha do Parque, o conhecimento do jornalismo está no particular. O jornalismo não se presta somente a fornecer informações para a minha tomada de decisão cotidiana. O jornalismo trabalha sim com casos muito específicos, ou seja, ele trabalha com o singular. Quando eu vou, por exemplo, fazer uma matéria sobre pessoas que vivem em situações precárias na periferia, vou atrás de histórias singulares, casos específicos. Uma mulher que vive sem marido, uma casa precária, pouco saneamento básico, uma condição bastante limitada, mas eu não estou contando a história desta mulher, porque a história dessa mulher, este singular, só tem relevância se ela é o caso também de várias outras mulheres que estão nessa situação. Porque senão não é jornalístico. Não é jornalístico a situação específica de uma pessoa, a não ser que essa situação remeta a uma condição social mais ampla, a um particular, a algo que de alguma forma abrange um certo segmento da sociedade. E este particular remete a um debate universal, que a condição dessa mulher tem a ver com a organização da sociedade em classes, sobre a questão da maneira como nós pensamos a moradia, né, a maneira como nós criamos políticas de Estado de saneamento básico ou de alimentação. Né? Então, no caso do jornalismo, eu não está falando de todo e qualquer jornalismo. É claro que o jornalismo fala sobre a previsão do tempo, ou sobre as condições das estradas, é um jornalismo que a finalidade é dar uma informação, uma tomada de decisão cotidiana. Né? Mas mesmo estas informações, pode se vincular a um particular. Pode se vincular ao debate sobre a condição das estradas em si, ao direito de viajar das pessoas e a toda maneira como nós organizamos a sociedade. Então, o Adelmo Gentili é um cara que vai ser muito crítico a algumas teorias à esquerda sobre o jornalismo, que colocam o jornalismo como um instrumento de mobilização das massas e um instrumento de transformação da sociedade. Ou seja, que coloca o jornalismo como um instrumento da ação política do partido ou de uma determinada classe, por mais que o projeto dessa classe seja legítimo, pensar o jornalismo assim é pensá-lo como algo menor em relação a algo maior a que ele serve. E o Adelmo vai dizer, não, o jornalismo
não tem que ter esse papel, ele não tem que conduzir as massas para um processo revolucionário, não tem que conduzir as massas para a tomada de uma posição anticapitalista, por exemplo. E estamos falando de uma teoria que é uma teoria marxista, que rompe com certas teorias marxistas. Ele diz: o jornalismo, à medida em que ele faz o que ele tem que fazer, que é, tido caso singular, mostrar em escopo que aquilo é relevante para a sociedade, porque não é um singular, é algo que remete a muito mais gente, é um interesse muito mais amplo. E mostrar como isso, de alguma forma, está fruto do processo social mais amplo, como aquela mulher que vive em condições precárias não está ali por uma fatalidade do destino, mas pela maneira como a sociedade se estrutura. E se você for pesquisar, mesmo a fundo, como jornalista, a maneira como isso acontece, como ela chegou àquele lugar, como a cidade se desenvolveu, você vai chegar ao processo mais amplo. Então, ele diz, isso quer colocar a pirâmide em pé, a partir da pontinha daquilo que é singular, para aquilo que tem a ver, que mostra que aquilo é um problema social. E chegar ao problema, se não chegar, pelo menos, a discutir isso como um problema universal mais amplo, ao menos apontar para isso, deixar claro que aquela mulher não está ali por uma escolha ou por uma fatalidade. Então ele diz, quando o jornalismo faz isso, ele sendo só e exclusivamente jornalístico, ele produz uma forma de conhecimento que é uma forma de conhecimento transformadora do social. Que as pessoas vão ver em que condições ela vive, qual é o ambiente real que produz aquela situação. Isso vai fazer com que a sociedade, ainda que não tome nenhuma decisão, não adote nenhuma ação, mas pelo menos tenha conhecimento da razão, porquê das coisas. Por que aquela mulher vive daquele jeito? E que não é uma explicação pura e simplesmente por fruto da graça divina. Ele diz o que é, por exemplo, na explicação do Adelmo Genro Filho, o jornalismo sensacionalista. Aquele que pega o caso singular, pega, por exemplo, o marginal, e ali fica. Então, o sensacionalismo para ele é uma pirâmide muito fininha, porque ele nunca expande, nem sequer para o particular. Sequer para a situação da criminalidade de quem vive na mesma condição daquele sujeito. Tampouco para a organização da sociedade que produz essa criminalidade. Né? Porque o objetivo é responsabilizar de forma singular uma única pessoa. E este é o grande mal do sensacionalismo. Não é falar de mundo cão, não é falar da criminalidade. Isso é um tema relevante, importantíssimo. Mas é falar sem apontar o caráter particular e universal que esse tema tem. Construir um conhecimento que é raso, muito raso. Então, ele diz, jornalismo de verdade aponta por esse universal. Isso está no nosso DNA. A gente fazer agir assim. Se a gente vai conseguir ou não é uma outra coisa. Mas está no nosso DNA. Portanto, na concepção do Adelmo, o jornalismo, este da pirâmide em pé, é um jornalismo que faz por si mesmo a transformação da sociedade. Não defendendo uma posição de classe, não defendendo um modelo econômico, mas simplesmente mostrando à sociedade a situação em que ela vive, permitindo que ela tome as decisões ou não que ela ache que é relevante, importante, que é necessário naquele momento. Ou seja, o jornalismo, de alguma forma, não pode transformar a sociedade, ele pode dar os instrumentos, usando um tipo de conhecimento que não é científico, que não é artístico, mas que tem um compromisso com a transformação social, é amplo, né? É fundamental, que faz parte da maneira como a sociedade constrói a realidade e faz parte da maneira como a sociedade transforma a realidade. Então, um autor para mim é fundamental, né? E merece ser reconhecido enquanto tal, como, por exemplo, como nome de prêmio no SBPJ, nos congressos da SBPJ. Né? O da SBPJ é o prêmio Adelmo Genro Filho. Então é isso. Assim a gente encerra a nossa temporada de roteiros de leitura. Né? Espero ver vocês no semestre que vem em Teoria do Jornalismo. Até lá. Grande abraço.